Boa noite. No programa Vereda Literária desta semana, estamos conversando com o escritor e jornalista Carlos Herculano Lopes e com o diretor de cinema Marco Altberg. Marco Altberg é diretor do filme Sombras de Julho, baseado na obra homônima de Carlos Herculano Lopes. Vamos conversar com você, Carlinhos, falando um pouquinho sobre o livro, a origem dele, como é que está a situação dele hoje no mercado editorial. Com certeza. O Sombra de Julho é o meu quarto romance. Antes eu escrevi 2 livros de contos, O Sol nas Paredes e Memórias da Sede, e um primeiro romance que se chama A Dança dos Cabelos. Então, o Sombras de Julho é o meu quarto. Com ele eu ganhei a 5ª Bienal Nestlé de Literatura Brasileira, que foi um prêmio muito importante para mim, que divulgou muito o livro no país todo. E ele atualmente já está na 6ª edição, na editora atual de São Paulo. E o livro está indo muito bem, ele é muito adotado em colégios, escolas, já foi motivo de tese de mestrado, e tive a alegria maior que foi o Marco fazer o filme sobre ele. Eu acho que foi o grande momento do livro, foi o filme feito pelo Marco, com toda certeza. E aí, Marco, como é que foi essa chegada ao livro Sombra de Julho? Pois isso foi em 92, para 93, não foi isso? Eu estava procurando projetos, né? Um diretor tem que sempre, né, abrir um leque de projetos e para um próximo filme. Embora a gente vivesse um momento não muito feliz para o cinema brasileiro, que era um momento de terra arrasada, o Collor tinha acabado com todas as possibilidades existentes de recursos para cinema naquele momento. Mas me chamou a atenção uma resenha feita no Jornal do Brasil pelo Marcelo Maia, que era um crítico de cinema, sobre um livro, o Sombras de Julho, que eu não conhecia, ainda não conhecia a obra do Carlos, e particularmente me chamou a atenção até pelo fato de um crítico de cinema estar escrevendo sobre uma obra literária e já indicando as qualidades visuais e cinematográficas do filme. E aí eu fui conferir, comprei o livro e li assim rapidamente, né? E achei exatamente o que eu estava procurando, quer dizer, eu acho que o Sombras de Julho, o livro, tem uma base fantástica para um produto audiovisual. E lá dentro tinha o endereço do autor, contato com o autor. Eu mandei um telegrama para ele, ele me ligou, e aí na primeira oportunidade que ele tinha aqui ao Rio, a gente se encontrou, tivemos uma empatia, né, imediata assim, e acertamos de fazer um filme de longa-metragem. Mas o que foi viabilizado naquele momento foi uma minissérie, uma coisa interessante, uma iniciativa interessante, que é a Associação da TV Cultura de São Paulo, com a produção independente, no caso eu enquanto produtor, para fazer uma minissérie de 4 capítulos, mas numa estrutura de cinema, ou seja, filmado em película, em filme e não em vídeo, uma equipe de cinema, e aí a gente partiu para fazer isso no final de 94. A gente fez o filme. E o interessante é que o que me chamou a atenção no livro foi a narrativa que o Carlos fazia, que era muito concisa, muito contundente, muito de uma economia de palavras, ao mesmo tempo muito interessante, que possibilitou uma adaptação para o cinema muito boa. Ok. Inclusive, você já fala que chegou a obra por uma resenha jornalística. Então é o seguinte, uma boa qualidade da resenha é conter uma breve estrutura da obra. Nós vamos pedir a ninguém menos que o autor para fazer para nós essa breve resenha, Carlos. Eu acho que o Sombras de Julho também nasceu muito da minha experiência como jornalista, porque às vezes você está escrevendo uma matéria, aí o diagramador te fala, olha, eu preciso de 30 linhas, preciso de 20 linhas. Então você tem que dar o seu recado dentro daquilo ali. Então essa experiência de jornalista me ajudou muito como escritor. Eu nunca gostei de escrever romance longo.
Eu gosto de escrever meus livros de no máximo 100, 140 páginas no máximo, que é o tamanho do Último Conhaque, e isso vem muito da minha experiência como jornalista. Se você pode narrar uma cena, por exemplo, em um livro, vamos supor, em 30 linhas, para que você vai espichar aquilo para 100, para cansar o leitor? Então, a estrutura dos meus livros tem sido assim, falar muito, dar o recado que eu quero, mas em poucas palavras. Eu acho isso muito interessante na literatura. E no caso de Sombras de Julho, como é que você desenhou esse enredo? Como é que ele começa, por onde ele passa e onde ele termina para você numa síntese da... Na realidade, a gente não desenha enredo quando a gente está escrevendo. Quando eu vou escrever um romance, eu penso no que eu vou fazer, mas na realidade a obra, ela vai tomando o corpo e a alma dela à medida que você vai escrevendo. É uma coisa interessante. Às vezes você pensa um personagem, você pensa uma situação, mas quando você está escrevendo, o seu inconsciente vai julgando coisas ali e você vai fazendo. Eu acho a coisa fabulosa da literatura isso. Eu não sei se no cinema é assim. Mas é curioso que no cinema é assim também é assim. É assim, né? Pelo menos no tipo de cinema que eu faço, né? Eu sei que eu tenho... Meus filmes, por exemplo, são inteiramente diferentes entre si. Eu fiz 4 filmes, né? Prova de Fogo, Aventuras de um Paraíba, Fonte da Saudade e O Sombras de Julho. O Fonte da Saudade também é baseado em obra literária, que daí é um livro chamado Trilogia do Assombro, da Helena Jobim. Mas, por mais que... E cinema é uma atividade que você tem que planejar muito para tudo dar certo. É uma operação, envolve muitas pessoas, envolve um cronograma um planejamento muito rigoroso. E pode parecer meio paradoxo você ter uma atitude, digamos assim, como ele estava falando, né, assim, meio intuitiva, né? Mas é verdade, a direção de cinema, ela tem esse componente muito intuitivo. O trabalho de adaptação, embora seja baseado numa obra, né, já escrita e definida, mas tem muita contingência que determina até, e é curioso, que eu acho que até aperfeiçoa uma ideia original, né? Que você vai tomando, um ator que faz um personagem, ele pode dar um outro rumo àquele personagem, ou acrescentar outras coisas àquele personagem. Então é muito, acho que tanto na literatura quanto no cinema, é possível você ter uma obra, a gente está falando uma coisa artisticamente falando, né? Aí é a criação mesmo, uma coisa livre, né? Como você não planejar muito, você não fazer o desenho por antecipação. O que eu acho legal na arte é isso, é que a arte te permite você criar, você ser livre, né? Eu acho que é um dos únicos momentos da vida que você não tem censura nenhuma, né? Quando você está criando. Depois você pode até cortar alguma coisa, tirar, mas naquele momento da criação você é o dono do mundo, assim, para fazer o que você quer, né? É como um pintor, né? É. Um pintor, ele vai desenhando, vai criando ali na hora, né? Tem um momento da criação. Carlos Herculano, do ponto de vista do autor, como é que você viu a produção cinematográfica do Marco Wahlberg? Olha, para mim foi uma coisa muito curiosa, porque, na realidade, o filme que o Marcos fez sobre o Sombra de Julho foi o segundo filme sobre uma obra minha, porque o Aaron Feldman, ele já tinha feito um filme, mas um filme com muito pouco recurso, ele fez mesmo aqui em Belo Horizonte, sobre um conto meu chamado Estranhas Criaturas. Por sinal, ficou muito bonito. E é uma coisa curiosa que foi o último trabalho que o Aaron Feldman fez. Logo em seguida ele morreu. Mas Eu não sabia disso. Não. Eu não tinha te contado isso, não? Isso, rapaz. É o que, um curta? É um curta, Estranhas Criaturas, ficou bonito, mas eu não vi a filmagem. Eu, na época, estava viajando, eu não vi. E então a primeira experiência que eu tive foi essa de acompanhar. Foi um fim de semana que eu fui com a minha irmã e o Fábio Carvalho, que é um cineasta daqui, lá em Santana do Deserto. Mas quando eu cheguei lá, que eu vi aquela parafernália toda, aquela quantidade de gente, caminhão, câmera e tudo, eu pensei, isso já não é mais meu. Não é assim, literatura, mas... Eu já não tenho nenhum domínio sobre isso que está sendo feito aqui. E o que eu achei legal foi que o Marco, com o olhar dele, com a visão dele, na realidade ele falou através de mim ali. Eu acho que foi assim perfeito, um casamento excelente. Assim. Eu acho que talvez o que eu imaginasse quando eu estava escrevendo o livro, o Marco passou ali para a tela. Eu achei genial. Pois é, Marco, eu te pergunto o seguinte, a obra literária tem uma estrutura que antecede a sua criação cinematográfica. Como é que ficou para você o estabelecimento dessa segunda estrutura calcado no texto? Porque é o seguinte,
é tradicional no cinema, né, mundial. Acho que tem uma quantidade enorme de filmes baseados em obras literárias. Aliás, é um casamento, né, quase que na origem do cinema. Porque é forte, né, são experiências literárias desenvolvidas e fechadas, né, ou seja, completadas, completam um ciclo que interessam o outro veículo que é o cinema, né? Imagem, movimento e som e tal. Mas a adaptação é uma tarefa muito árdua, às vezes muito mais do que um filme com uma ideia própria original, né? Nesse caso aqui a Júlia Altberg fez a adaptação, ela tinha feito também o do Trilogia do Assombro, que é o Fonte da Saudade, né? E foi tudo feito com muita conversa com o Carlos também. Ele acompanhou esse processo de adaptação, uma coisa até que eu imagino que não deva ser fácil para um autor ver a obra dele ser mexida, porque... Para uma outra linguagem? Não, para uma outra linguagem, e você não pode pegar o livro e xerocar ele e dizer que é um roteiro. Por mais qualidades e possibilidades cinematográficas, visuais que a obra tem. Quer dizer, tem que ter um trabalho de adaptação mesmo, que é uma releitura para o cinema, e que não necessariamente seria a mesma estrutura do livro. Por exemplo, o livro é narrado por vários personagens. Exatamente. O filme não, a gente optou por uma estrutura cronológica, uma narrativa, digamos assim, normal. Mais linear. Mais linear do ponto de vista para o espectador ter uma compreensão diferente, né? Então, porque na literatura, às vezes, numa linha, numa frase, o sujeito vai no tempo, com todas volta, as imagens ali. E pode ter tudo possível, pode ter um longa-metragem em uma linha, entendeu? Então, é um trabalho realmente muita síntese, embora o livro dele tenha já parta desse princípio, ele é muito conciso, muito contundente, né? E é um trabalho também de muita edição, de muito corte, muita coisa de uma obra literária tem que ser deixada de lado para você ter o essencial para um filme, traduzir aquilo. E decidir o que é essencial é difícil, né? E deixa eu te perguntar, que trechos da obra dele te deixaram mais encucados do ponto de vista tanto das dificuldades quanto das possibilidades? A estrutura, como eu falei, a estrutura do livro não é linear e nem cronológica. Ele vai no tempo, volta no tempo, tem exatamente muitas ações paralelas. Então, é você fazer um trabalho de criar um fio para que o filme possa ser até compreensível, né? E sem perder o espírito dessa linguagem, que foi exatamente o que me chamou muita atenção no romance, né? Então, tem várias passagens no filme que são fortes. Tem uma fundamental que é a deflagradora, que é o assassinato, que gera toda a história, né? Que o pai, que o Otton Bastos que faz, o Joel Maia, que é um fazendeiro inescrupuloso e que faz tudo a qualquer preço, né? Não tem limites, não tem barreiras, né? É de uma impunidade muito grande. Faz o filho dele, que já é uma outra personalidade, que é o Ângelo Antônio, que faz o Jaime, que é extremamente sensível, é o oposto da personalidade do pai. Faz o filho, ele quer fazer o filho ficar igual a ele, ou seja, toda essa estrutura de poder, de mandonismo, e faz o filho matar um conhecido de infância, porque ameaçava. Porque tinha uma discussão sobre limite de terra, passagem de água, mas isso é o menos importante. Mais um pano de fundo, né? E a partir desse assassinato, o garoto fica carregando aquela culpa, né? Que são as sombras de julho, que o assassinato ocorreu em julho, e aí deflagra uma série. Aí você entra na história das famílias, das mães, né? As mães são muito fortes dentro do filme, a mãe dos dois garotos, né? E é realmente um universo fascinante. E chega a ser um grande retrato jornalístico também, né, Carlos? Você tem um olhar, de certa forma, o romance traz um conteúdo dessa vida mineira muito grande, né? É interessante essa sua observação pelo seguinte, porque eu escrevi o Sombra de Julho muito baseado também em reportagens policiais, principalmente do Diário da Tarde e do Estado de Minas. Eu trabalhei lá num primeiro período durante 9 anos, depois saí, fiquei 4 anos fora e agora eu voltei de novo para o Estado de Minas.
faço caderno, sou subeditor do Caderno de Fim de Semana. Mas naquele primeiro período meu, eu guardei muita reportagem policial e tudo, e mesclei isso também com muitas histórias que eu ouvi na infância lá no Vale do Rio Doce, e foi onde nasceu Sombras de Julho. Mas a minha preocupação primeira, quando eu escrevi o livro, eu queria mostrar um crime e as consequências do crime, porque o crime não é só o ato de matar e o outro morrer. É o de suportar as consequências E o crime psicológicas. envolve uma né? família E o de inteira, antes, né? uma A cidade, o de motivação. antes. O crime, aquela coisa fica rondando para sempre na cabeça das famílias, da pessoa, e dependendo da dimensão dele, ele envolve um país todo e tal. Então, eu preocupei muito mais com isso, assim, do que mostrar briga de terra, estrutura de poder e tal. Foi mais esse lado psicológico, assim, que no filme o Ângelo Antônio está muito bem nessa situação, né? Assim como o menino que Ser mata, atormentado. e fica... Carlinhos, o romancista, quando está escrevendo, ele imagina a personagem, ele constrói a personagem. Jorge Amado diz que se apaixona pelas suas personagens, inclusive as mulheres que ele cria. Como é que você viu a escolha dos atores para essas suas personagens? Como é que foi a sua... Olha, essa foi uma visão assim totalmente do Marco, porque quando eu estou escrevendo, é interessante porque os meus livros eles são muito emocionais, mas quando eu escrevo, sou muito frio, assim, eu não me apaixono pelos meus personagens, assim, também não faço pesquisa de nome que vem na hora eu coloco, entendeu? E então essa escolha dos personagens foi dele. Eu não imaginei personagens e tal. Agora, ele escolheu bem, por exemplo, o Ângelo Antônio é um típico mineiro do interior, baixinho, moreno. Né? O Otton Bastos, esse moreno, a Lu tem cabelos pretos. São, assim, brasileiros, genuínos, né? Então eu acho que ele pegou bem, assim, por aí. Coincidiu. Embora eu não tenha imaginado, ele imaginou para mim e ficou legal. Então, tá. E, Marco, quais são as principais dificuldades que você teve no processo vamos dar, de dar imagem a essas personagens? Olha, se eu te disser que eu não tive dificuldade nenhuma. Estava lá dentro da Esse casa. filme realmente foi a coisa mais incrível que aconteceu comigo. É o meu quarto filme. Os outros filmes todos eu levei 8 semanas, 10 semanas para filmar. Tinha uma estrutura pesada, equipes, embora ele tenha dito que viu vários caminhões e tal, mas eu fiz esse filme com uma equipe bem enxuta, os padrões de cinema assim, vigentes, né? E realmente, desde o momento que a gente decidiu fazer o filme, né, que se marcou, não, eu acertei com a TV Cultura e tal, e parti para fazer o filme, o roteiro foi escrito também muito rápido, né? O processo de produção, de preparação, de dar vida ao roteiro foi também muito rápido, quer dizer, a seleção do elenco, eles foram aparecendo como que, né, naturalmente, né? O Otton eu sempre imaginei, o Ângelo Antônio eu sempre imaginei, a Lu Mendonça foi uma descoberta, que faz o papel da... É a estreia da Lu no cinema também, não é? Não, ela já tinha feito alguma coisa mais para fora, para o Sim. Canadá, mas para o cinema brasileiro talvez. A estreia do Ângelo Antônio no cinema, ele nunca tinha feito nada para cinema. E o elenco todo, Nelson Xavier, a Marli Bueno, a Marta Overbeck, o Roberto Frotas, que cada um foi se encaixando no personagem de uma forma maravilhosa. E a preparação, a equipe também, eu contei com profissionais que, eu não sei, o filme foi filmado no final de 94, foi um momento que todo mundo queria muito voltar a fazer cinema. A gente estava sem fazer cinema durante muito tempo, as pessoas de cinema. Então, eu acho que as pessoas mergulharam de cabeça nesse projeto e possibilitou ele ser feito assim, com uma comunhão muito grande entre os técnicos e atores envolvidos no processo. Eu filmei o filme em 3 semanas, pouco mais de 3 semanas. Esse filme normalmente levaria pelo menos Muito mais tempo, né? 8 semanas para ser feito, com deslocamentos de carro, vai para cá, cavalo. Não aconteceu nada, quer dizer, você pode, quando você vai filmar... Tinha lua cheia, né? Tudo deu certo. Tudo coincidiu. coincidiu, foi maravilhoso. Agora, diz uma coisa, a gente sabe das dificuldades do mercado editorial brasileiro. Como que você, o diretor de cinema, vê o mercado editorial brasileiro? Olha, eu
eu vivo muito as dificuldades, aí sim, do mercado Cinematográfico. Isso realmente é um problema muito grande. Eu acho que, na verdade, é um pouco a estrutura. O Brasil, infelizmente, ainda é um país muito colonizado culturalmente, né? Quer dizer, comercialmente falando, né? Você, por ser um país rico, ao contrário do que se imagina, é um país que consome muito. Do ponto de vista de televisão e cinema, nós somos os primeiros, não somos quarto consumidores de imagem do mundo. Quer dizer, então é um mercado de vídeo no Brasil, é um negócio enorme. O mercado de cinema é forte, televisão é fortíssimo. Só que são mercados tradicionalmente dominados pelo produto estrangeiro. Verdade. Sobretudo americano, que vem com um investimento muito grande de lá, pesado. Eles lançam, por exemplo, um filme, eles lançam com 200 cópias, com um orçamento de distribuição, de divulgação, de publicidade muito grande. Então é um trabalho muito poderoso. Então, e o cinema brasileiro fica muito restrito com relação a isso. Então, quando um filme como Carlota Joaquina ou Quatrilho consegue romper essa barreira, apesar disso tudo, é incrível, porque é quase um milagre. Esse filme, na verdade, que deu 1 milhão de espectadores, na verdade, ele daria 5 em condições normais. Então, esse é um problema sério e grave, né? Quer dizer, eu acho que a gente conseguiu retomar a produção, né? Que é uma coisa importante, que você sem produção você não tem o mercado. Mas a próxima batalha do cinema brasileiro é o mercado. Aliás, é uma batalha muito antiga. Muito antiga, constante. Agora, você vê a literatura brasileira como boa das pernas? Pois é, eu fugi da tua pergunta original, que é como é que eu vejo o mercado editorial. Eu acho que o mercado editorial brasileiro também acho que sofre a diferença é que no cinema você tem os distribuidores, que seriam os editores, né, que colocam o produto no mercado de livros, né? E os distribuidores de cinemas são comprometidos, e quando não são associados ao produto estrangeiro. Já no mercado editorial, não, você tem muita possibilidade de produção, de distribuição independente, que, claro, eles têm na carteira deles os títulos, os best-sellers estrangeiros, para poder suportar, né, o mercado e tal, mas quando o brasileiro dá certo, é uma maravilha, porque é melhor em todos os sentidos. Eu acho que no mercado editorial é mais fácil para o produto brasileiro do que no mercado cinematográfico. Agora, Carlinhos, uma coisa. O autor, geralmente a gente diz, ele pensa, ou pode até não pensar num certo leitor. Então ele nutre certas expectativas com relação ao momento em que o leitor vai pegar o livro e ler. E como é que estão as suas expectativas hoje de andar com uma pessoa na rua e dizer, eu assisti o filme baseado no seu livro? Como é que fica isso para você? Olha, eu sempre penso nisso e já comentei isso algumas vezes. A coisa mais interessante que a literatura proporciona para a gente, eu acho que o cinema também, no caso do Marco, é o carinho que a gente recebe das pessoas. É incrível, assim, às vezes eu recebo cartas, e é interessante você receber carta de quem você nunca viu, sabe, assim, você encontrar com um amigo na rua, olha, eu vi o filme, eu assisti a minissérie, eu li o seu livro e tal, isso é uma coisa maravilhosa. Se não fosse a literatura, por exemplo, eu não tinha conhecido o Marco, não tinha ficado amigo dele, da mulher dele, das filhas, do Otton, do Ângelo Antônio, isso é a grande coisa que a literatura traz pra gente, entende? E eu tenho a impressão que o filme também é a mesma coisa. Ok. O cinema é uma convivência. Ou até mais, porque o cinema está ali na tela, né? Não, eu digo assim, desse ponto de vista pessoal, o cinema você reúne uma trupe durante um determinado momento para fazer aquele filme. Então a convivência é quase que familiar e intensa entre as pessoas. É uma equipe, verdadeiramente. É uma equipe, mais do que uma equipe. Né? Eu lá em Santana do Deserto, quando fui assistir um pouco das filmagens, eu assim percebi que tudo estava sendo feito com muito carinho, com muito entrosamento, assim, mesmo como ele disse, como uma família provisória ali, reunida para fazer um trabalho em comum, foi uma coisa muito bonita. Ok, Carlos, o programa Vereda Literária está chegando ao fim e deseja ainda mais sucesso que seu livro da Amélia já tem, deseja que o filme também seja um sucesso e que encontre esse carinho agora nesse público que a partir de hoje vai ter acesso ao seu trabalho em cinema. Muito obrigado a vocês dois. Obrigado a você. Ok, obrigado a você.
por estar aqui de novo no Vereda. Sabe que é sempre um prazer, Carlos. Muito obrigado.